Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo encontro aqui da disciplina de Biologia. Para hoje, como prometido, a gente vai falar sobre aquele tema quente, que é a reprodução humana. Então, a gente vai ver o que é a reprodução humana, a gente vai ver o que é os órgãos sexuais masculino e feminino, qual é as características, né, que cada um deles tem. E hoje aquela aulinha, né, que caso você costuma assistir a aula com seu pai, com sua mãe, né, está com uma dorzinha de cabeça, tem que dar uma deitadinha ali na cama, aí você assiste a aula mais reservada, beleza? Então, bora começar que hoje a aula tá quente demais. Vem até de vermelho para representar a chama que vai acender, tá certo? Então, deixa eu compartilhar os slides a partir de agora com vocês. Beleza, então aí está o nosso slide reprodução humana, que é o tema da nossa aula de hoje. E como é que eu organizei essa nossa aula de hoje? Eu dividi ela em 3 momentos. E quais são esses 3 momentos? O primeiro, onde a gente vai ver o que é, no final de contas, a reprodução humana. O segundo momento, onde a gente vai ver como se caracteriza o sistema genital masculino. E o terceiro momento, que a gente vai ver como se caracteriza o sistema genital feminino. Então vão ser 3 vídeos compondo essa aula. Um para reprodução humana, outro para sistema genital masculino e outro para sistema genital feminino. Então, tio P orgulhosamente apresenta para vocês reprodução humana, quando 2 ou mais corpos se encontram. Bem, e a nossa aula de hoje vai começar com aquela velha história do Era Uma Vez. E esse Era Uma Vez, ele vai começar pra gente com um encontro. E esse encontro vai envolver 3 casais. Um primeiro casal é Brian e Scarlett, né? Um casal considerado comum, normal, um homem e uma mulher. Mas como a gente está numa sociedade diversa, a gente também vai ter outros casais, além do Brian e da Scarlett. Quem a gente vai ter? A gente vai ter a Cat e a Ruby, um casal homossexual, lésbico. E a gente vai ter também o Roger e o Bazooka, um casal homossexual, gay. Beleza? E aí a gente vai ver como é que é esse sistema de reprodução entre esses 3 casais. Será que os 3 estão habilitados para conseguir produzir um novo ser humano? Será que não? Quais são as limitações? Então a gente vai aprender isso a partir de hoje e vai dar continuidade ao longo do semestre. Então a partir de agora, o Brian e a Scarlett, a Cat e a Ruby e o Roger e o Bazooka vão nos acompanhar ao longo do semestre. E desse encontro vai começar um processo de sedução. Esse processo de sedução pode dar certo ou pode dar errado. E uma série de coisas podem envolver esse processo de sedução entre um homem e uma mulher e uma mulher, ou um homem e um homem. Pode ser questão do olhar, pode ser questão de cheiro, pode ser questão de pegada, pode ser o morfotipo do indivíduo, né? Ele é no caso do homem, será que ele é um homem musculoso? Será que ele é um homem peludo? Será que esses itens, eles atraem a mulher? Será que ele é um homem que não é musculoso, é um corpo magro e sem pelos? Será que, por outro lado, ele é um homem gordinho, peludinho? Será que ele é careca, tem cabelo? Então, são muitas as características que podem atrair o sexo oposto, ou o outro não, ou o mesmo sexo, né? Tem mulher que prefere homem de barba, tem mulher que prefere homem sem barba, tem mulher que prefere homem peludo, outras preferem lisinho. Então, são vários aspectos que, a partir do momento em que a gente encontra uma pessoa, a gente vai analisar para ver se ela nos atrai ou não. E para os homens ocorre a mesma situação, né? Será que ele prefere aquela mulher que tem um corpo mais longínquo, magrinha? Será que ele prefere a mulher mais musculosa,
Será que ele prefere uma mulher jamais cheia de curvas, gordinha, né? São várias características que podem chamar a atenção do indivíduo. E, além disso, dessas questões fenotípicas, que são aquelas que a gente consegue ver, existe a ação dos hormônios. E quais são os hormônios que vão estar ali atuando durante esse processo de sedução? Vários. Tem a testosterona, tem o estrogênio, tem a oxitocina, né, dentre outros. Mas eu vou focar aqui com vocês dois em particular, porque os demais a gente vai ver bastante nas aulas futuras. Então, o primeiro que eu estou focando é a oxitocina, e ela se caracteriza por quê? Ela apresenta outras nomenclaturas, né? Elas podem ser conhecidas também como hormônio do amor, ou oxitocina, e ela é encontrada em ambos os sexos. Melhor falando, ela é tanto produzida no corpo do homem quanto no corpo da mulher. Além disso, apresenta como funções atuar no processo de criação de vínculo e atua no processo de relaxamento. Quando eu digo vínculo, sabe quando você se encontra com uma determinada pessoa e você tem aquela impressão de que você já conhece aquela pessoa há um tempão? Aquele encontro é aquele encontro perfeito, que tudo dá certo? Então, a oxitocina, ela está atuando nesse momento. Ela permite a criação de vínculo. E esse processo de relaxamento também está envolvido nessa questão, né? Às vezes a gente vai realizar um encontro com uma pessoa que a gente nunca viu, né? E a gente está super nervoso. Mas, depois de alguns minutinhos, você vê que aquele nervosismo inicial, ele vai embora. Então, a oxitocina ali atuando. Beleza? Mas onde é que ela é produzida? Ela é produzida no hipotálamo, que encontra-se no encéfalo. E onde é que essa oxitocina ela vai atuar? Ela atua principalmente no momento do parto, né? No momento do sexo, né? Permitindo que o homem e a mulher possam relaxar, e no momento da amamentação. Além da oxitocina, a gente tem um segundo hormônio, que é o estradiol. Esse estradiol, ele corresponde a um dos 3 tipos de um tipo de estrógeno presente no corpo, que a gente vai ver mais para frente quais são esses tipos de estrógeno, tá? Mas o importante agora é saber que ele é um tipo de hormônio. Suas principais funções: ele atua no processo de libido, né? Aumento do desejo que a gente sente, né? Pelo homem ou pela mulher, né? Atua na função erétil, permitindo que o homem, né? Ele possa ficar com seu pênis ereto. E ele atua também num processo que a gente vai ver nas próximas aulas de espermatogênese. A espermatogênese é um processo específico dos homens, que corresponde ao processo de fabricação dos espermatozoides. A gente vai ter uma aula específica só sobre isso, que vai ser a aula da semana que vem. Beleza? Mas onde é que esse estradiol ele é produzido? Nas mulheres, ele é produzido nos ovários, e nos homens, eles são produzidos nos testículos. Então, a gente pode dizer que o estradiol ele é sempre fabricado nas gônadas sexuais do homem e da mulher. Repetindo, o estradiol ele é produzido nas gônadas sexuais masculinas e femininas. Ovários e testículos são gônadas. Mas o que é uma gônada peralva? Uma gônada é um órgão, é uma estrutura responsável por produzir as células sexuais. A gente vai ver isso mais para frente em nossas aulas. Bem, e quais são os momentos principais de atuação do estradiol? No desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas. E o que seria essas características sexuais secundárias? Por exemplo,
crescimento de pelos no corpo, aumento das glândulas mamárias, dentre outros. Caso a ação hormonal dê certo para ambos os personagens da nossa história, ocorrerá um processo que a gente chama de cópula, né? E aí a gente tem novamente o nosso trisal, né? Os nossos 3 casais. E o que é cópula, Peralva? A cópula nada mais é do que o ato de unir ou se ligar a alguém. E é o ato sexual em si, que ocorre entre 2 ou mais indivíduos, independente do sexo, né? Pode ser de um homem com uma mulher com uma mulher, ou um homem com um homem, certo? Aqui eu estou dando exemplos voltados ao ser humano, porque o tema da nossa aula é reprodução humana, mas ocorre também com outros animais, né? Com anfíbios, com répteis, né? Outros mamíferos, né? Que nós humanos somos mamíferos, dentre outros. E é através da cópula que nossos trisais poderão ou não gerar uma nova vida. Então a gente vai acompanhar, né? O Brian e a Scarlett vão produzir 2 tipos de gametas, células sexuais. O Brian vai produzir o espermatozoide, esse aqui da imagem preta, e a Scarlett vai produzir ovócito secundário, que é o nome que a gente dá à célula sexual feminina, ovócito secundário. Cat e Ruby, por outro lado, como ambas são mulheres, ambas vão produzir o ovócito secundário. E Roger e Bazooka, eles vão produzir ambos espermatozoides. Então a gente vai ver, né? Da união entre espermatozoides, dá para gerar uma nova vida? Da união entre 2 ovócitos secundários, dá para gerar uma vida? Ou será que é da união entre células sexuais diferentes, que no caso seria um espermatozoide, e um ovócito secundário, que é possível gerar uma vida? Esse é o grande mistério que a gente vai ver ao longo das nossas aulas aqui de biologia. Mas, antes da geração dessa nova vida que está por vir, é preciso a gente entender como é que esses órgãos sexuais eles são constituídos e como é que, no final das contas, eles atuam. Então, a gente para esse primeiro momento da aula por aqui, e no segundo momento a gente vai ver como é que se caracteriza o sistema reprodutor masculino, tá? Então, imagens, já vou adiantando que pode ter imagens que vão ser consideradas inadequadas por alguns. Então, se está perto do papai e da mamãe, se afasta, diz que está com dorzinha de cabeça, e esse é o momento de assistir a aula no seu reservado. A gente volta já.